Vamos lá, muito boa noite, eu me chamo Galciane Neves, sou curadora do MUB, sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira conversa da série Na Exatidão do Sonho, conversas e ensaios sobre Amilcar de Castro, que faz parte da programação da mostra Amilcar de Castro na Dobra do Mundo, que é uma mostra que está em cartaz no MUB e o museu está fechado ainda. A mostra reúne obras que provocaram importantes mudanças no cenário da arte brasileira e sobre as quais há uma vasta fortuna crítica. Amilcar deixou um legado para muitas gerações, como a gente sabe, que o procederam e assim abriu caminhos para criarmos e pensarmos com rigor, liberdade e experimentação. Na Exatidão do Sonho, é uma série de conversas com pesquisadores e artistas brasileiros que revisitam e ampliam o conhecimento sobre a extensa obra do artista e assim propõem implicações teóricas e poéticas acerca do pensamento e das experimentações de Amilcar de Castro. A programação é livre e gratuita, acontece na plataforma Zoom, como vocês estão aqui, e vai ser realizada quinzenalmente de hoje até maio deste ano. Os nossos próximos convidados serão Luiz Renato Martins, Grupo Contra Filé, José Cavalheiro e Aline Van Langendonck, Lia Chaia, Tadasca Willa Moraes e Moisés Patrício, e por fim, Chico Homem de Mello e Daniel Trent. Nós vamos sempre postar o link na bio do MUB, @MUB_SP, um dia antes da conversa acontecer. Bom, a nossa convidada de hoje é a historiadora, curadora e crítica de arte Aracy Amaral. Aracy, muito obrigada. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos ao Aracy foi diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 75 e 79 e do MAC USP entre 82 e 86. Também foi professora titular de História da Arte pela FAUSP. A Aracy organizou, entre tantas e muitas exposições, catálogos e antologias, a exposição e a publicação do Projeto Construtivo Brasileiro na Arte, que focou as contribuições mais importantes das tendências construtivas surgidas no Brasil. Então, Aracy, para começar, depois de te apresentar, para começar a nossa conversa, eu te pergunto como e quando você conheceu o trabalho do Amilcar. Difícil dizer, mas eu acho que foi na década de 70, ou antes, começo da década de 70. Porque o Amilcar, de qualquer forma, eu tive contato com o trabalho dele, é claro, porque o Amilcar, curiosamente, pertence a um pequeno grupo de escultores do movimento concreto que engloba, curiosamente, 4 mineiros, que é o Weissman, a Mary Vieira, a Lígia Clark e o Amilcar de Castro. Por acaso, são todos mineiros e todos de uma geração mais ou menos próxima. Que a gente sabe que o Amilcar teria comemorado 100 anos no ano passado. Incrível, porque ele era um homem tão jovial, tão bem-humorado, que a gente não podia imaginar o Amilcar com 100 anos de idade. E eu acho que ele até morreu muito cedo. E eu conheci o Amilcar de certo no começo dos anos 70, porque, fazendo a pesquisa sobre concretismo, talvez para a organização do catálogo, que eu não fui organizadora da exposição, eu fui organizadora do catálogo com a minha equipe da Pinacoteca, de que faziam parte Ana Maria Beluso, Paulo Portela, o nosso fotógrafo Luan Carrara, e foi muito lento todo esse procedimento da exposição, e imediatamente, é claro, conhecendo o trabalho dele no Jornal do Brasil para o Manifesto Concreto, Neoconcreto, eu fiz questão de convidar o Amilcar, o que deu a ele muita satisfação, e foi um momento, então, em meados da década de 60, que nós tivemos muita proximidade. Ele praticamente vinha para São Paulo, acampava na Pinacoteca, ficava trocando ideias com a gente e fez digamos assim, o design gráfico do catálogo e do cartaz dessa exposição, que foi muito marcante para mim, e foi uma exposição cujo nome digamos assim, cujo princípio da exposição foi, digamos assim, inspirado
no próprio Ronaldo Brito, que queria fazer uma exposição sobre o concretismo. E daí, como eu era diretora da Pinacoteca e eu pertencia ao Conselho do Museu de Arte Moderna do Rio, eu propus, tudo bem, então vamos fazer a 4 mãos, Pinacoteca e MAN do Rio de Janeiro. E daí nós conseguimos meios para pagar o catálogo. E daí ficou a Lígia Pape encarregada de fazer a exposição. Mas, no decorrer da organização, eu fui fazendo o catálogo com justamente os meus assessores, a pesquisadora Ana Maria Benuso, o Paulo Portela, que também participava do grupo, além do Júlio Wabi. E nessa exposição, que foi muito difícil de ser organizada, justamente por causa de conflitos, digamos, entre eu e a Lígia Pape, que apareceu só 2 dias antes da inauguração, foi melhor não conversar sobre esse assunto, mas a exposição se deu, depois foi levada para o Rio, eles não assumiram o nosso catálogo, que depois foi requisitadíssimo ao longo das décadas, tanto que foi feita uma segunda edição, essa já atualizada com as datas dos falecimentos de diversos artistas, e publicado há uns 5 anos atrás, eu creio, pela Pinacoteca do Estado, depois de grandes debates para que saísse, porque ele era um catálogo muito demandado, inclusive pelo exterior, pelos Estados Unidos, pelos países da América Latina, tudo que eles queriam sobre uma antologia de movimento concreto, né, o concreto no Brasil, os textos teóricos principais, nós tínhamos reunido ali naquele catálogo. Então, ele foi um catálogo que teve muito sucesso e a diagramação do Amilcar, sem nenhuma dúvida, contribuiu muito para isso. Mas o Amilcar era uma pessoa, digamos assim, múltipla, porque ele não era só um artista concreto. Ele era profundamente expressivo nas suas criações. Ele desenhava com traço. Eu me lembro que eu fui para Belo Horizonte umas 2 ou 3 vezes que eu ia. Ele tinha um ateliê em cima de uma papelaria, no centro de Belo Horizonte. Eu ia para lá, era um lugar bastante simples, e ele trabalhava extremamente à vontade e desenhava livremente, rodeado sempre de vários artistas jovens de Minas que o seguiam e que se interessavam profundamente pelo trabalho dele. Então, para ele, era um traço, sobretudo, e o traço era muito expressivo, não era um traço concreto, medido, milimetrado, como os artistas concretos, em geral, fazem. E a gente sempre imagina que o artista concreto trabalha com aquela preocupação matemática total. Uma coisa que eu acho que marcou muito o Amilcar na sua formação foi a bolsa que ele ganhou, justamente em Nova York, da Simon Guggenheim Memorial Foundation, e com a qual ele pôde permanecer um tempo longo nos Estados Unidos, e que desenvolveu muito a sua possibilidade de conhecimento com as novas tendências, novas escolas, novas técnicas e tal. Mas ele se manteve muito firme em relação ao que ele fazia, a sua terra, a Minas Gerais. Embora nascido em Paraisópolis, como você sabe, filho de um juiz, se não me engano, ele é um artista que viveu também no Rio de Janeiro, viveu em outros lugares, e ele se tornou um curioso em tudo que se passava em arte. E ele desenhava, ele era artista gráfico, desenhista, poeta, além de escultor. E trabalhava com os materiais, digamos assim, ligados à sua procedência. Trabalhava com ferro, com aço e com a madeira. Ultimamente, nos últimos anos dele, eu me lembro que eu fui a Belo Horizonte e encontrei ele trabalhando com aquelas peças de madeiras que são intercambiáveis e que são de uma grande delicadeza e que há uma expressividade muito grande na presença dessas peças, digamos, da forma como ele as concebia. Não era um artista tipo Lothar Charroux, nem tipo Sassilotto, extremamente matemático. Ele era um artista de rompantes. Assim como o Amilcar, por exemplo, foi uma pessoa que toda vez que eu ia a Minas Gerais, fazia questão de me levar para conhecer a arte popular. O grande interesse dele pela arte popular, sobretudo mineira, era imenso, era enorme. Ele era um artista que
tinha os olhos abertos. Me lembro que foi ele também que me apresentou este artista. Aliás, a última exposição que eu vi com ele em Belo Horizonte, ele me levou a 2 exposições, acho que a última vez que eu estive com ele. Uma foi aquele artista primitivo, pinta cenas religiosas, como é que é o nome dele? Como se chama? Quem era, assim? Mineiro? Mineiro. Não, ele não é mineiro, ele é português, mas morava em Minas. Morava em Minas, era um grande artista mineiro de arte popular. E também ele gostava extremamente, me levou até numa galeria. Não sei se foi ele que me deu esse quadro, esse artista que hoje faz umas paisagens muito estranhas, que é muito cotado hoje em galerias, e que foi uma novidade quando ele apareceu aqui, sendo apresentado numa individual até na Pinacoteca. Como se chama? Esqueci agora o nome dele. Esqueci. Memória falhou. Paciência. Mas eu vou lembrar daqui a pouco, daí eu volto e falo para vocês o nome dele. Desses 2, que são... Lorenzato, Araci. Hã? Lorenzato? Lorenzato. Eu tenho um Lorenzato, que eu não sei se foi a Milka que me deu, ou se foi o dono da galeria, onde ele me levou para ver o Lorenzato, que me deu na visita que eu fiz com a Milka, a exposição dele, desse Lorenzato, que eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso a você. Ele usava pente, justamente, para dar uma textura na pintura dele, e ele era um artista que o Amilcar, hoje está em moda, mas o Amilcar já, naquela época, tinha uma grande atração por esse artista também, que era quase desconhecido naquela época, sabe? Agora, qual é outra pergunta que você ia me fazer? Araci, eu acho que você já começou aí a falar, né, um pouco do catálogo e da exposição do projeto construtivo brasileiro, mas acho que fica mesmo a vontade de saber um pouco dos desafios de mapear essa produção, né, dos desafios de conversar com os artistas, de perceber o que estava em jogo na produção daquele momento, né? Bom, aí eu tenho que dizer a você que a escolha das obras foram feitas no Rio de Janeiro. A escolha da Pinacoteca, a minha escolha como organizadora do catálogo, assessorada pela minha equipe, foi selecionar os textos dos diversos autores, seja textos, digamos assim, de crítica, como Ferreira Goulart, juntar textos de Mário Pedrosa, da história do concretismo em geral, desde os começos da década de 20, 30, até a época, o concretismo argentino, enfim, uruguaios, toda a vanguarda que se inicia na América do Sul com os uruguaios e argentinos, e que depois chega ao Brasil e aparece, então, dessa forma, no catálogo do Projeto Construtivo Brasileiro na Arte. E a reunião desses textos é que foi, digamos assim, o nosso trabalho mais árduo, porque eu me lembro, aí foi uma coisa interessante, eu me lembro que eu fui pedir um texto do Haroldo, não, mas quem me deu essa resposta foi o Augusto de Campos. Eu falei, estamos fazendo uma retrospectiva do projeto construtivo, ele vai entrar concretos e neoconcretos, e é claro que a poesia concreta tem que comparecer. Nós não comparecemos. Eu falei, como nós não comparecemos? Ele falou, nós não comparecemos porque nós não podemos falar de retrospectiva, nós somos uma arte em processo. Arte em processo não é uma arte que possa ser vista em retrospecto. Baixo. Mas, em todo caso, assim foi que ele falou. Parece que quando eu fiz aquela exposição Expo Projeção sobre o vídeo nos artistas jovens, e depois eu quis fazer uma segunda edição, todos os artistas participaram da primeira edição e quiseram participar também da segunda edição, 50 anos depois, de 2013, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Mas, justamente, o Arthur Barrio respondeu também.
E eu sou um artista de vanguarda não participa de retrospectiva. E tudo bem. Mas é um ponto de vista histórico. Por que não pode participar? Ele falou, não, recurso. Eu fui o único artista que não esteve presente no projeto construtivo brasileiro, na Expo Projeção de 2013. Por essa teimosia em dizer que não admite nem revisão, nem, digamos assim, um retrospecto do que ele tinha feito. Entende? Então, havia casos que aconteciam assim, muito curiosos. Vou passar para uma outra pergunta, posso? Como? Vou passar para a próxima pergunta, posso? Olha. Olha, Araci, você escreveu um texto, São Paulo e Rio de Janeiro, a constante polêmica, e nesse texto você diz que o abstracionismo faz parte do processo de modernidade do campo cultural brasileiro a partir da década de 1940. Bom, tendo em vista que você viveu esse momento e pesquisou sobre esse contexto artístico, como você viu o impacto da escultura do Max Bill entre os artistas brasileiros, né? Porque a gente ouve sempre e a gente lê muito do impacto da obra e das conferências que o Max Bill fez no Brasil. E como você vê que isso foi mesmo importante para o abstracionismo como uma tendência poética na arte brasileira? Bom, não foi só o Max Bill. O Max Bill foi um impacto, não apenas pelo prêmio que ele ganha, e pela obra que permanece entre nós, que está no Museu de Arte Contemporânea da USP, mas também toda a delegação suíça, cuja grande parte que esteve presente na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, ficou no MAC da USP, e seria bom até que fosse dedicado com mais ênfase os artistas da primeira Bienal, que despertaram tanta atenção e que foram tão seguidos depois pelo grupo concreto. Porque se vocês veem as obras dos artistas brasileiros antes de 47, 46, 45, eram praticamente todos figurativos, seja Fiamminga, seja Sassilotto. Depois, aos poucos, eles vão se abstratizando. E as conferências que o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Leon Degas, faz sobre a presença do abstracionismo, não do concretismo, a presença do abstracionismo na arte, vai influenciar profundamente esses artistas. Tanto que a obra desses artistas que eu mencionei, por exemplo, no caso aí de Sassilotto, Fiamminga, Valdemar Cordeiro, que tinha recém-chegado da Itália, e se vocês comparam o que eles faziam antes, 46, 47, depois 49, 50, já está tudo abstrato. E já está tudo mais geometrizado a partir da primeira Bienal de São Paulo. Porque depois das conferências do Leon Degas, sobre a grande conferência que abre as atividades do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a abstração, sobre abstracionismo, ele vai influenciar de uma maneira determinante a obra dos artistas. E haverá uma virada muito impressionante na obra do artista daquela geração, seja uma Judith Lauant, seja o Alexandre Wohner, e alguns vão se encaminhar justamente para o design gráfico, como é o caso do Wohner e do Geraldo de Barros, e outros vão se dedicar à escultura, à pintura, enfim, a diversas outras modalidades do fazer artístico, entende? Agora, o Amilcar, eu não me lembro se ele esteve presente na primeira Bienal de São Paulo. Não tenho ideia. Porque eu o conheci 20 anos depois, entende? Entre 52 e 53, ele fez uma obra que é muito importante, que é aquela estrela, né, de cobre, e ele fala que aquela obra só foi possível depois dele entrar em contato com a poética do Max Bill, né? Então, você vê a influência fortíssima de toda a delegação suíça, e em particular do Max Bill. Isso foi determinante para a arte brasileira daquela geração, porque havia também aqueles, porque mesmo o Cordeiro, que era, digamos, favorável ao Partido Comunista, ele partiu para a abstração, entende? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas na primeira Bienal de São Paulo,
os artistas de esquerda se recusaram a participar. Apesar e ficaram profundamente chocados quando o Portinari foi convidado e participou, se não me falha a memória. E os outros não participaram, porque foi por uma ordem do Partidão, eles não participaram, porque eles achavam que a chegada de uma Bienal Internacional entre nós seria começar a seguir as ordens ou seguir os ditames de uma grande potência capitalista como a norte-americana. Entende? Por causa da presença, é claro, do Rockefeller por trás da formação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Museu de Arte Moderna do Rio. Então, havia uma questão política muito intensa que eu tento narrar, entende, naquele meu livro Arte para Quê? Preocupação Social na Arte Brasileira, porque foi determinante. Muita gente hoje não tem ideia do peso da política na obra desses artistas que se recusaram. Tanto que, seja uma Renina Katz, seja o Mário Gruber, seja o Grupo do Sul, os gravadores do Sul, em geral, eles permaneceram figurativos e eles permaneceram de acordo com os ditames do Partidão, até haver um afrouxamento das medidas, não com a queda do muro, mas eu digo um pouco antes, quando há um relacionamento mais light, digamos, com o Ocidente. E deu certas coisas que a gente vê, por exemplo, cenas populares ou cenas rurais que eram vistas nos trabalhos de uma Renina, de um Marco Gruber, e o pessoal do Sul, Sclier e todo o grupo de Bagé, enfim, todo o grupo gaúcho, que era todo de esquerda, porque era muito forte a presença da esquerda na arte brasileira nesse período entre nós, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja nos clubes de gravura, em Recife, no Rio, em São Paulo, em Santos e em Porto Alegre, então, em Bagé, claro, e então havia uma diretriz que eles seguiam. Então, essa foi um dado assim que eu acho que o Amilcar pode ter ficado influenciado, mas ele estava fora, assim como, digamos, um Krasberg, estava fora dessas injunções político-artísticas, entende? Que havia até briga no Clube dos Artistas, no Clubinho dos Artistas depois, e no Clube dos Artistas, de ordem política, sobre as diversas posições que um artista podia tomar ou que não devia tomar, entende? Porque, na verdade, eles consideravam, logo que foi criado o Museu de Arte Moderna, que, em São Paulo, que era um domínio, um território dominado pela, digamos assim, pela palavra capitalista norte-americana. Sim, palavras de quem viveu. Araci, seu último projeto com a Milka foi a exposição Quatro Mestres Escultores Brasileiros Contemporâneos. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como foi montar a exposição, como foi selecionar os trabalhos dos quatro artistas. Pois é, eu achei que eu tinha que prestar uma homenagem aos artistas, seja uma Mary Vieira, seja um Amilcar, seja um Weissman, enfim, uma Lígia Clark. Foram feitos, então, eu fiz a seleção dos artistas e foi realizado no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Deu um trabalho terrível, porque era uma exposição, é claro que de peso, fisicamente falando, e de peso também, do ponto de vista conceitual, e eu tinha uma ideia, quando eu organizei essa exposição, que pudesse ficar em Brasília, num parque que tem no centro da cidade, obras dos artistas. E eu me lembro que, na ocasião, uma obra daquele escultor do Rio de Janeiro, não anotei, tá vendo? Eu devia ter anotado, porque a cabeça da gente vai voando. Valtércio Caldas foi escolhido para ficar lá. Não sei, como eu não acompanhei posteriormente ao término da exposição, se o Valtércio chegou, mas ele chegou até a delimitar, eu fui com ele, qual seria o local em que a obra dele seria implantada. E é por isso que eu estava querendo que houvesse na esplanada, digamos assim, lá nesse parque de Brasília, a presença da escultura brasileira, que eu sentia ausente.
Fora, claro, que a Mary Vieira, que está no Palácio do Itamaraty, uma bela peça, e eu achava que era uma questão de justiça que outros artistas contemporâneos, como o caso também de Almir de Castro, estivessem presentes em Brasília. Mas, justamente, ao encontro dessa ideia, a Ruth Cardoso, mulher do Fernando Henrique Cardoso, na ocasião, ela me disse: Aracy, eu queria que nós adquiríssemos para o Palácio do Planalto uma obra do Amilcar de Castro. E eu fiquei fascinada, fiquei encantada. Uma mulher inteligente, uma mulher que percebeu o interesse da obra do Amilcar, para ter o trabalho dele lá. Eu me lembro que eu fui para Belo Horizonte depois disso, exclusivamente para falar com o Amilcar, e ele me disse: eu não acredito. Eu não acredito porque eles falam que vão comprar, depois roem a corda. E, na verdade, o pessimismo dele deu certo. Não foi feita a aquisição, o que me deu muita tristeza, porque teria sido para mim como se diz, teria sido para mim um resultado positivo da realização daquela exposição que foi tão trabalhosa. Uma exposição de escultura de grande porte, como são as obras desses artistas, de peso também, de pesadas, com transporte muito difícil de ser feito. Eu estava certa de que ia ser. Eu acreditei, mas a gente não pode acreditar em tudo. Você lembra quantas obras eram, Aracy? Não, mas eu tenho o catálogo. Eu tenho o catálogo, posso checar. Eu posso checar o catálogo de quantas obras havia de cada artista. Sim. Mas eram obras bastante interessantes. Sim. Agora, é curioso que o Amilcar era um artista conhecido como um artista concreto, mas era muito além de artista concreto, tanto que artistas jovens que frequentavam o ateliê dele, que adoravam o trabalho dele, como até o Zé Bento era um desses artistas, um artista de Minas. O Amilcar, como é que se diz, tinha seguidores fiéis em toda parte. Estou querendo lembrar aquele artista popular que eu falei que ele tinha, que ele gostava e que ele me levou, que tem muita obra dele, mas eu não consigo lembrar, estou meio parada por causa disso. Mas, enfim, o que eu estava falando? Legal. De quantas obras eram e que... quantas obras eram. Não me lembro quantas obras eram, mas eu posso checar com isso. Aracy, e se você pudesse relatar para a gente o principal legado do Amilcar para a arte brasileira, assim, né? Como você enxerga as contribuições do Amilcar para a escultura, para o design gráfico também, né? Qual seria o legado do trabalho do Amilcar? Olha, justamente, nós estamos falando do legado do Amilcar, e pouca gente sabe, eu acho que sabia, por exemplo, que ele era poeta. E quando eu fiz os livros 4 Artistas Mineiros, que é o caso de José Bento, Lucchesi e de 3 artistas mineiros, Lucchesi, José Bento e Marco Coelho Benjamin, e eu sabia que o Amilcar fazia poesia, eu sabia que ele tinha feito poesia para um deles, uma coisa assim. Daí eu pedi a ele que fizesse uma poesia para cada livro, e ele fez. Ele era um poeta. Ele era um homem muito mais além do mero trabalho de ateliê dele, de desenhar, esculpir, conceber a obra, porque a cabeça dele estava sempre funcionando, tinha uma energia muito grande. Ele era muito amigo do Paulo Vasconcelos, com quem ele fez uma das últimas exposições, eu acho que dele, de escultura, exposições individuais de escultura aqui em São Paulo, na galeria do Paulinho Vasconcelos, que era também um antiquário, um colecionador, e que viajava seguidamente para Minas, e seguidamente o Amilcar o acompanhava também, e faziam grandes andanças pela área rural do sul de Minas, nos arredores de Tiradentes, sobretudo, para poder descobrir obras, artistas e revelações de arte popular. Esse é o lado, digamos assim, vocês podem dizer assim, mas como? Ele gostava de arte popular? Ele gostava, apreciava, e era maníaco, ele chamava a atenção da gente. Veja aquele artista, você não perca ele de vista. Ele tinha uma coleção muito grande, eu acho, de artistas de arte popular.
Muito bem, Araci. Que privilégio e que sorte que a gente tem de poder te ouvir. Queria agradecer teu tempo. Tá vendo? A gente foi bem rapidinho. Não. Nos Daí, vocês organizando. querem fazer alguma pergunta, alguma coisa assim que eu possa responder? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Se vocês preferirem, a gente também abre aqui o chat. Vocês podem escrever e eu leio a pergunta para a Araci. O Amilcar era uma pessoa afável, era uma pessoa de bom humor, era uma pessoa que gostava. Ele tinha uma sociabilidade, ele não era um homem virado para dentro, ele tinha uma sociabilidade muito grande. Então, isso era um homem, fazia dele uma personalidade que cativava quem dele se aproximava. Portanto, o que eu quero dizer é que o Amilcar de Castro não é só a obra seca dele, a obra escultórica, ele era o gesto que ele impunha no corte, no desenho, que precedia o corte das obras dele em aço, mas, ao mesmo tempo, ele também era um homem de sociabilidade, era um homem que tinha uma vida interior muito forte, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma sociabilidade absolutamente extraordinária, eu acho, para quem pôde conviver com ele. Seja em Minas, seja em São Paulo, no Rio, onde ele vivia e onde ele pôde expor. Araci, queria te agradecer muito, muitíssimo. Sei que você se esforça para estar aqui nessa situação pública, como a gente disse, né? Nesse outro formato, nesse monte de janelinha na frente da gente. Infelizmente, a gente Eu não estou pode... vendo 3 janelinhas, 4 janelinhas, não tem importância. Eu não gosto Eu de tô... ver muita gente. Eu sou o contrário do nosso atual presidente, que gosta de ver bastante movimentação. Eu não faço. Mas olha, muito bom te ouvir, muito bom ouvir você contar essa história com a complexidade. É uma história cortada, né? É uma história que é fragmentada, mas eu podia ter reunido fotos, inclusive, que eu tenho fotos com o Amilcar, com o Paulinho Vasconcelos, de quem ele era grande amigo aqui em São Paulo, e que fazia viagens com ele, e também as viagens que ele fazia pelo sul de Minas. Vocês Ele era um amante do seu estado. Ele gostava de Minas. Ele podia ter vivido nos Estados Unidos, ter vivido no Rio de Janeiro, ter estado em vários estados do Brasil, mas ele apreciava estar em Minas no seu pedaço, entende? E nisso eu vejo também uma fidelidade à terra telúrica dele muito forte, que eu acho que aparece também, se expande de uma forma muito intensa na sua obra, seja através da presença do aço, seja na presença da madeira, entende? Que eu acho que ele dá uma grande lição de fidelidade à raiz, entende? E isso eu respeito muito no trabalho dele. Sim, ele dizia, inclusive, que tinha ferro no corpo e nas veias, né? Que ele era um homem de Minas, né? Isso mesmo. Ele era fiel à raiz de onde ele procedia. E eu acho isso muito bonito. Um outro artista que é muito ligado à terra, pode viajar, pode ser cosmopolita, mas é muito ligado à sua terra também. Para mim, é o nosso grande Cildo Meirelles, o maior artista, para mim, contemporâneo do Brasil hoje. Porque ele é do Brasil, ele é brasileiro, ele é, digamos assim, pode ser até considerado um matuto daqui, mas é um homem cosmopolita, mas que sente-se nele a raiz brasileira. Eu acho isso profundamente importante. Ele não partiu para ter um cosmopolitismo falso, um cosmopolitismo de verniz para agradar plateias externas, entende? E que eu sinto muito. O Amilcar até, eu acho que ele tinha um projeto que eu acho que foi realizado em Berlim, não foi? Eu acho que ele chegou a realizar um grande projeto para Berlim, se não me falha a memória. Mas ele é um artista que até eu me lembro que eu cometi a imprudência de contar para ele que a peça que ele tem na Praça da Sé, uma vez resolveram restaurar todas as peças da Praça da Sé.
Então, pintaram as coisas do Rezende, pintaram as obras do Amilcar, e eu acho que eu contei para ele isso. Essas coisas a gente não deve contar para o artista, porque o artista fica tão irado, tão absurdamente chocado, com razão, por essa falta de sensibilidade por parte dos poderes públicos responsáveis, que deveriam ser responsáveis pela preservação das nossas obras públicas, terem feito isso. Porque vocês lembram que na Praça da Sé, houve um determinado momento que convidaram, seja José Rezende, seja Amilcar, vários artistas, Marcelo Nietzsche, a colocarem uma obra lá. Marcelo Nietzsche também era um grande amigo do Amilcar, aqui em São Paulo. E eu digo, e eles aí fizeram obras em torno ao metrô Sé, ou na Praça da Sé, propriamente dita, e essas peças, depois de algum tempo, eles acharam por bem rever essas peças, embelezar essas peças. Então, pintavam, sem ver se aquilo era que material era, de conversarem com o artista para saber qual era a forma melhor para conservação ou preservação dessa obra. Enfim, nós estamos no Brasil. É isso aí. Ainda mais para a Amilcar, que o material e o tempo do material era tão importante, né? Pois é. Para ele era fundamental. Muito bem, muito obrigada. Conversa com a Aracy. Aracy, mais uma vez, muito obrigada pelas contribuições, muito obrigada por contar um pouco de tudo que você pesquisou e também participou, né? Porque eu acho que você não estava lá só assistindo e exercendo o seu papel de crítica, pesquisadora e curadora, mas você também participou desse capítulo muito importante na história da arte brasileira. E é um privilégio para todas e todos nós te ouvir hoje. Então, muito obrigada novamente. Acho que agora a gente pode abrir os microfones e bater palma para a Aracy, né? Não precisa não. Olha aqui, obrigada a vocês por estarem presentes, por estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Daqui a 15 dias a gente tem mais um encontro com o Luiz Renato Martins e a gente continua a série Na Exatidão do Sonho, conversas e ensaios sobre Amilcar de Castro. Obrigada, Aracy. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a vocês. Até logo. Tchau, tchau.